Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e professor Arnaldo Vieira, o canal do professor Arnaldo Vieira, tudo bem com vocês? E o Big Brother, hein, gente? Não, não é bem dessa atualidade que a gente vai conversar, não é o nosso objetivo aqui nas aulas, mas o objetivo é preparar você para os concursos que virão. E são vários e uma vaga é tua se tudo correr bem e você se esforçar, acompanhando o nosso canal aqui, pedindo sempre para que vocês já no começo do vídeo já deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem, inscrevam pra gente o que vocês estão achando dos vídeos. É importantíssima essa interação entre a gente, tá legal? Vamos começar então notícias do âmbito nacional, tem bastante coisa pra gente falar hoje. A gente tem que, infelizmente, lembrar sempre e meio que trazer isso de uma forma à tona, porque isso é muito importante e mudou a vida de muitas comunidades ali naquela região de Minas Gerais. Brumadinho, 2 anos. O governo de Minas, recentemente, já havia divulgado que estava em tratativas e finalmente, na última semana, concluiu então o acordo que foi feito, as negociações com a Vale. No montante total, a Vale vai pagar 37 bilhões de reais para reparar os danos provocados. Eu coloquei aqui para vocês só duas linhas de investimento que eles vão fazer. Do total desses 37 bilhões, 9,17 bilhões vão ser destinados para o programa de transferência de renda para os moradores das regiões atingidas. Ou seja, a Vale está se comprometendo a destinar este valor para as famílias como uma espécie de transferência de renda, porque foi prometido que até o dia 28 de fevereiro haveria um pagamento emergencial, um auxílio emergencial, e depois ele ia ser suspenso. Agora, com esse acordo feito com o governo, esse valor permanece, né? E isso vai ser diluído conforme os anos para essas famílias das pessoas atingidas. Os familiares das vítimas, inclusive, fizeram uma revolta porque não foram participados desse movimento, desse acordo, não foram chamados para fazer parte desse acordo. Um outro valor, 4,7 bilhões, vai ser investido em conjuntos de projetos de reparação naquela região, mas através das prefeituras, das cidades que foram atingidas pelos rejeitos da Barra de Brumadinho. Lembrando que você já sabe, eu só vou assim, meio que recapitular a situação. Houve, então, no dia 25 de janeiro de 2019, a barragem explodiu, a barragem, na verdade, ela cedeu por conta de excessos, erros de cálculo, acúmulos de muitos desses rejeitos de minério. Isso foi uma espécie de enxurrada gigantesca, varreu todo o pátio central da construção ali que estava acontecendo da Vale, que fazia exploração de minério naquela região. Mais de 270 vítimas, entre mortos e desaparecidos, porque tem corpos até hoje que não foram encontrados. Depois, todos os dejetos foram encaminhados para os rios, invadiram rios e mananciais, destruindo ali fauna, flora, comunidades ribeirinhas, enfim, todo o processo social que estava ali por dentro e que, infelizmente, acabou motivando, né, toda essa movimentação que nós fizemos, que nós vimos acompanhando, inclusive pela imprensa, exatamente, porque o rompimento dessa barragem trouxe uma mudança na realidade social daqueles moradores. Ou seja, com esse acordo agora, esse acordo em si é com o governo de Minas. Existem ainda outros processos judiciais que estão correndo, que foram acionados pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso não quer dizer também que a Vale não possa fazer negociações com os familiares, certo? Porém, esse acordo já é um primeiro momento, porque 2 anos após é que foram manifestadas vontades tanto da Vale quanto inclusive do governo de agilizar os processos. Vários danos ambientais foram causados naquela região. A questão da falta de água, por exemplo, é mais premente. Por quê? Com a contaminação por conta dos rejeitos de minério, os rios ficaram simplesmente inutilizáveis. Não somente os rios, mas as plantações, as vegetações. Existe toda uma região ali, 62,5% dos atingidos não tem uma outra forma de subsistência. Muitas dessas pessoas viviam desse auxílio emergencial e com o medo constante de não haver reparação nenhuma. A falta de água naquela região é mais do que premente e há a previsão de obras naquele local, naquela região, para conseguir consertar o processo, conseguir de uma certa maneira minimizar.
O que é importante você saber e frisar no todo? Houve então um acordo, finalmente, depois de 2 anos, tá? Que a Vale reconhece, vai fazer um investimento alto na região, vai destinar verbas para as comunidades, vai aceitar projetos de reestruturação apresentados pelos municípios, mas esse acordo não teve a participação dos familiares, das vítimas que infelizmente perderam a vida durante aquela tragédia, uma das maiores tragédias ambientais de toda a história do Brasil. Mais uma informação que provavelmente aí vai cair nos concursos, pelo menos assim, fazendo um retrospecto de tudo aquilo que aconteceu nos últimos anos envolvendo Brumadinho, tá legal? Vamos para outra notícia, olha, uma boa notícia pelo menos, né? Chegaram os IFA para a fabricação da vacina de Oxford pelo pessoal da Fiocruz. E você, já no vídeo passado, eu já expliquei mais ou menos o que era o IFA, né? Que é o insumo farmacêutico que faz com que eu tenha a base da produção da vacina. A Coronavac tem, assim como também a vacina de Oxford, tem a parceria de 2 instituições brasileiras com as instituições que são as criadoras da vacina. No caso do Brasil, Coronavac, Instituto Butantan. Fiocruz vai cuidar da vacina de Oxford. Só que, quando começou a vacinação de modo geral com a Coronavac, a Anvisa também liberou naquele mesmo lote a produção das vacinas por conta da Fiocruz, por parte da Fiocruz. Só que os insumos, ou seja, o IFA para a produção da vacina de Oxford, através da Fiocruz, não tinham previsão de chegar. Bom, chegaram na tarde do último sábado e a partir de agora já há uma previsão aí com esses 90 litros que vieram desse insumo, há uma previsão de produzir 2,8 milhões, 2 milhões e 800 mil doses. Há um contrato feito com o laboratório chinês que produz esse IFA para a produção da vacina, de manter 15 milhões de doses até março e até 100 milhões de doses até julho desse ano. Lembrando que essa vacina é aquela aplicada também em 2 etapas. Então você tem sempre que ter a vacina aplicada numa data e depois na outra data você volta. Então vamos dizer que esses 100 milhões de vacinas, pela vacina de Oxford, vão poder vacinar 50 milhões de brasileiros. Nós somos mais de 200 milhões, então automaticamente vai precisar de mais vacinas para isso. Mas também existe a vacina da Coronavac e outras que estão pedindo autorização para a Anvisa. Uma boa notícia, por exemplo, foram os resultados divulgados pela Lancet também na semana passada, falando sobre os resultados da Sputnik V, a Sputnik 5, né? Que tem parceria com o governo do Paraná, que está sendo aplicada na Argentina, etc. Quase 93% de eficácia, né? Com os dados dos últimos levantamentos divulgados pela Lancet. Enfim, há toda agora uma corrida em 2 pontas. Primeiro, para vacinar as pessoas, obviamente. As vacinações aos profissionais de saúde já teriam, então, acontecido e atingido a maior parte dos profissionais de saúde em território nacional, ou pelo menos nos estados mais afetados, e agora caminha para o início da vacinação pública. São Paulo já começou a vacinar os maiores de 90 anos. Já houve uma vacinação prévia nas instituições que abrigavam idosos em lares de idosos e asilos, e agora vamos abrir, já estão abrindo para as possibilidades nas faixas etárias, né? Porém, essa chegada dos equipamentos do IFA é o que era mais esperado, né? Que se tivesse realmente uma aceleração nesse processo para haver uma segunda remessa de possibilidades de vacina que também seriam colocadas à disposição da população brasileira. O importante frisar é que agora, com essas vacinações acontecendo e, de uma maneira geral, enfrentando todos os problemas, ninguém está aqui dizendo que não há problema, existe fura-fila. Em Manaus, por exemplo, o Ministério Público mandou suspender, a Justiça mandou suspender a vacinação pública justamente por conta de pessoas que estavam furando fila. E, entre outros lugares do Brasil, isso provavelmente deve estar acontecendo. Mas esse controle vacinal tem que ser feito por parte do Ministério da Saúde. O que é importante você saber, resumindo a notícia. Há hoje, então, um outro tipo de insumo chegando e sendo utilizado pela Fiocruz, agora pela Fundação Oswaldo Cruz, para a produção de uma nova vacina no Brasil, ou seja, de uma outra vacinação. Ponto 2. A quantidade de vacinas previstas está mantida pela previsão que está sendo dada pelos institutos chineses de fabricação desses insumos, né, do insumo farmacêutico
para fazer a produção da vacina. Terceiro ponto para você frisar: as campanhas de vacinação já começaram em todo o país e vão atingir a população. A meta é tentar fazer por faixa etária. Os profissionais de saúde foram vacinados, ou pelo menos a maioria, e estamos caminhando então para uma normalização da situação. Porém, os números continuam altos, muito altos. A segunda onda do Brasil realmente foi extremamente violenta, com números altíssimos de morte e letalidade do vírus, tá? Vou trazer sempre, toda semana para vocês, informações sobre isso, tá legal? Âmbito internacional agora. Vamos avançar para o âmbito internacional. E você vai falar, mas puxa vida, Arnaldo, você vai falar de Alexei Navalny? Sim, Alexei Navalny. Mas quem é Alexei Navalny? Calma. Bom, vamos contextualizar então. A justiça da Rússia condenou também na semana passada Alexei Navalny. E quem é Alexei Navalny? Até um outro videozinho antiguinho que eu vou colocar no próximo slide. Estamos falando da Rússia. E a Rússia tem o seu presidente, Vladimir Putin, que hoje é inclusive o segundo mais longevo presidente ou comandante da União Soviética. Inclusive, ele está mudando a Constituição para ele participar de eleições e ele continuar no governo até 2032 ou 2036, alguma coisa nesse sentido. Quem é Navalny? O Navalny é um opositor. Ele é um influenciador, um ativista digital, um blogueiro, que já faz uma oposição ferrenha denunciando atos de corrupção do governo Putin há muito tempo. Inclusive, com vários dados obtidos através até de espionagem. Esse cara tem uma rede, inclusive, de informantes e ele tem um número de apoiadores muito grande. É uma espécie de voz ativa de oposição contra o governo de Vladimir Putin e hoje é o homem mais temido, teoricamente, do governo Putin, porque ele representa uma quantidade de oposição muito crescente, usando a internet principalmente e utilizando os meios de comunicação. Ele já mantém esse posicionamento de oposição há muito tempo. Ele foi condenado em 2014 a 3 anos e meio de prisão. Né? E sempre são condenações vagas, fraude, instigação a movimentos sociais. Uma das condenações que ele teve, se não me falha a memória, ele estava fazendo uma panfletagem, inclusive, contra uma intervenção militar que a Rússia estava fazendo na Ucrânia. Foi preso por causa disso, preso por se manifestar. E ele tem um fato muito misterioso que ocorreu recentemente, ele como sendo o pivô central da história toda. No meio de 2020, ele, num voo que estava fazendo da Rússia, se não me falha a memória, também no meio do voo para a Suíça, alguma coisa assim, ele teve que fazer um pouso, o piloto teve que fazer um pouso emergencial porque ele foi envenenado, foi considerado como passando muito mal dentro do voo e entrou em coma. Ele depois se descobriu, e o governo nega isso, ele teria sido contaminado com uma neurotoxina extremamente perigosa, extremamente letal, e ele resistiu a isso, inclusive, que somente autoridades governamentais, e principalmente a gente sabe que alguns países da Europa ainda mantêm serviços secretos de informação, teriam propositalmente feito alguma situação, alguma coisa para matá-lo. Ele consegue resistir. Ele, inclusive, já tentou ser candidato à presidência nas eleições da Rússia e foi vetado. Enfim, há todo um contexto político que envolve Alexei Navalny que faz ele ser uma personalidade importante para você conhecer, para você saber. Por quê? Ele é uma voz dissonante dentro da Rússia, que é hoje um dos maiores países, não em economia, mas em rivalidade econômica, vamos dizer assim, e que pertence a blocos diferentes, ainda que não reativando uma guerra fria, né? Mas de uma maneira geral, dentro de um contexto político que se opõe aos Estados Unidos, mesmo que agora a Rússia seja um modelo híbrido de capitalismo e economia planificada. Ele, durante o julgamento, inclusive, fez várias declarações, né? Porque foi condenado por não ter cumprido o acordo inicial. Ele foi condenado em 2014, foi posto em liberdade provisória, ele não cumpriu os acordos às vezes que ele tinha que se apresentar para a polícia, regularmente ao Serviço Penitenciário Federal da Rússia, e automaticamente ele é agora preso efetivamente. É o sonho de todo partidário russo que está acontecendo, que está, de uma maneira ou de outra, defendendo o Vladimir Putin. Então o Navalny, ele representa uma espécie de oposição num país em que dificilmente
você teria uma liberdade de expressão tão facilmente aberta e um Estado muito opressivo ainda, que ainda mantém uma espécie de opressão contra vozes dissonantes. A Rússia não é a única, tá? China também faz isso, inclusive já é o gancho do próximo tema que a gente vai falar daqui a pouco. Mas veja, é, houve todo um cenário ano passado envolvendo o Navalny por conta dessa questão do envenenamento. Esse videozinho do G1 que eu estou colocando para vocês aqui é inclusive do ano passado, quando ainda ele estava sob internação, tá? Toda a história que aconteceu. Ele tem levado muitas pessoas a participar de protestos contra o governo, dizendo exatamente, declarando sobre a corrupção. Então, algo para você frisar e já deixar gravado para os concursos. A Rússia, principalmente Vladimir Putin, tem um grande opositor que está sendo acusado de crimes menores, mas tratado como crimes muito maiores, que se mantém numa linha de oposição, sofreu várias vezes atos arbitrários da justiça pela comunidade internacional, mas a maior arbitrariedade que pode ter sido dita que ele fez, que ele sofreu, foi a tentativa de assassinato do ano passado. Ele atribui isso exatamente ao governo do Vladimir Putin. O governo diz que foi sintomas de alergia, e sendo que a família diz que ele não tem alergia a nada. E depois vai se descobrir que é realmente uma neurotoxina que foi aplicada nele. Ou ele ingeriu isso, ou, pasmem vocês, foi de forma de pó colocada na cueca dele. Olha que coisa maluca. Existem várias teorias da conspiração que dizem que ele é o inimigo público número um do Vladimir Putin hoje. É uma personalidade que tem que ser analisada e que representa uma oposição hoje, uma oposição diferente aos moldes tradicionais dentro do universo, dentro daquela economia planificada da Rússia. É para a gente continuar prestando atenção, porque ainda parece um mistério, histórias de espionagem em volta da personalidade de Alexei Navalny. O que abre a possibilidade do nosso próximo tema, que foi o golpe militar em Myanmar. Nunca se imaginou que em pleno 2021, e ainda no estado de pandemia, militares realmente tomassem o poder em algum país neste meu planeta de Deus. Veja bem. E foi o que aconteceu. Veja bem, há todo um contexto, que aqui eu demorarei horas para a gente conseguir planificar isso para vocês, deixar isso às claras. Mas basicamente, o que acontece? Militares tomaram o governo que foi eleito, foi formado, na verdade, né? O governo foi votado no ano passado, no final do ano passado, assumiu este ano, era um governo democrático, lá é uma república parlamentarista. Após a formação do parlamento, os militares fecharam as cidades, fecharam as entidades estatais, tomaram de assalto os órgãos públicos, cancelaram a internet e a televisão, os meios telefônicos do país inteiro, e instalaram um golpe, nomeando um general para ser o presidente, em tese, o controlador em tese, alegando fraude nas eleições. Veja, Myanmar, até 1989, era conhecido por Birmânia, ou seja, era um dos países também que fazia parte de todas as colônias inglesas no mundo, porém ganha a sua autonomia e, em 89, vive inclusive até 2011, mas em 89 muda o nome para Myanmar, e em 2011, a ditadura, teoricamente, o regime militar é deposto e abre-se a possibilidade de haver um novo governo popular. Quem são os personagens, né? Aung San Suu Kyi é a filha de um dos generais que lá atrás fez um movimento, inclusive contrário aos generais. Ela é a líder do partido político, o Partido Nacionalista, que ganhou as eleições lá, mas ela não é a presidente. Pela Constituição do país, ela não pode ser a presidente, eleita presidente, porque ela tem filhos que nasceram fora do país. O que faz com que ela seja a líder política. E ela automaticamente apoia e participa da política de uma maneira geral, por trás dos bastidores, mas ela tem o candidato a presidente que ganhou as eleições, que é o Win Myint. Este, sim, é o que foi deposto pelos generais. Se eu não me engano, é o general Liang, que é o líder, que estava inclusive para se aposentar esse ano, ir para a reserva. Mas, na verdade, aplica o golpe
né? Fecha as fronteiras, fecha o aeroporto, cancela a internet, e aí começa toda uma confusão, dizendo inclusive que durante um ano eles têm direito constitucional de intervir porque existiram denúncias de corrupção. É claro que a comunidade internacional, e aqui eu deixei um mapa para vocês verem, olha a localização de Myanmar dentro do continente asiático, tá? É muito próximo ali naquela região da Indonésia, muito próximo ao Camboja, a Índia e etc. Para vocês terem uma localização exata de onde está. E, obviamente, o que é que isso refletiu? A comunidade internacional reagiu na hora, imediatamente. O próprio Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já fez, inclusive, declarações pesadas, dizendo que não reconhece o Estado e para o Estado voltar à democracia. Isso levantou também uma grande discussão na comunidade internacional, porque em plena pandemia, os profissionais de saúde foram a primeira classe que disse que não iria mais trabalhar, e dizendo que os hospitais iam ficar fechados e automaticamente não ia ter tratamento contra a Covid-19. Eles estão em tratamento lá, eles também estão sendo acometidos da síndrome, né? Mesmo assim, os militares assumiram, estão mantendo ainda o golpe, os estudantes começaram a ir para as ruas e tudo leva a crer que vai haver uma guerra civil lá. O Min Aung Hlaing, chefe das Forças Armadas, esse é o presidente agora atual, é o cara que é o ditador que tirou os direitos civis desses dois personagens que estão aparecendo. Inclusive, a Aung San, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 91, mas ela é criticada. Por quê? E aí que vem o contexto, que eu disse para vocês, que seria um contexto muito extenso para explicar, mas eu vou explicar de modos gerais. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo lá? Myanmar é um país predominantemente religioso e há um problema com os Rohingya, que são uma outra etnia racial que é considerada como de segunda classe. Eles são forçados a trabalhos escravos, quase análogos à escravidão, e eles, em tese, estão vivendo numa espécie de segregação racial, como aconteceu na África do Sul com o Apartheid. A Aung Min, teria, mais recentemente, se aliado aos militares para haver uma limpeza étnica. Porque não é somente os Rohingya, que é essa classe étnica que está vivendo ali, que estaria sendo atingida. Também pelas leis internas de Myanmar, somente são considerados cidadãos do país comunidades que conseguem comprovar a sua existência após 1893, se eu não me engano. É uma outra data. E essas comunidades estrangeiras que têm chegado, que chegaram ali, fugidas inclusive de várias situações, às vezes de contextos políticos de outros países, que vão lá em busca de novas possibilidades de trabalho, são tratadas diferentemente. Os militares, então, dizendo exatamente que ela estaria fazendo um pacto com esse, agora, voltando atrás, fazendo um pacto para eleger o seu partido com o apoio dessas minorias, dessas etnias, estaria rompendo o acordo. Mas isso são informações que não são confirmadas, são informações prévias que foram divulgadas pela Reuters, porque o país está numa situação militar, as informações são restritas, mas provavelmente isso vai gerar embargo internacional, isso vai gerar uma manifestação internacional muito grande, já está manifestando, e a gente vai acompanhar nos próximos dias o desenvolver dessa história como um todo, tá legal? Bom, muita coisa, né? Uma semana aí isso porque eu resumi em 4 grandes pontos da semana que eu achei importantes para vocês. Mas, terminando o vídeo, pedindo para você deixar o joinha, para você se inscrever no canal, se compartilhar, escrever pra gente o que vocês estão achando desse vídeo, que a gente faz com muito carinho aqui no canal do professor Arnaldo Vieira e no canal da Doutor Concursos, tá legal? A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço para vocês. Até lá.